gente boa, se aproxime aí para trocar uma ideia. Eu e meu amigo Santiago Fontoura estamos de 4 hoje. Tenha calma, não estamos falando nada de sexo, por favor. Estamos comemorando aqui o nosso 4º programa, aproximadamente um mês de canal. Então, olha que frase infame. Estamos de 4 com o nosso canal aberto. Que coisa horrorosa. Tá? Isso lembra o médico Rodrigo Santorini, que foi preso no Egito, que essa semana vai pintar uma rapidinha falando sobre isso aí no canal. E mais uma vez, para não perder a tradição, se gostou, mande para os amigos. Se não está gostando, mande para os inimigos. Mande para PQP, mas mande para alguém, tá certo? Santiago, a palavra é sua. Vamos lá. Vamos do nosso primeiro tema de hoje, que vai um tempo de correr. Vamos falar da CPI, da Covid-19, perceber os encaminhamentos, aonde isso pode dar, se está indo bem, se a CPI sendo formada, né, prioritariamente por uma oposição, se a oposição está ou não se perdendo. O que chamou, obviamente, a atenção nessa semana foi o depoimento perigosíssimo da doutora Nise Yamaguchi. Diferente dos outros que eu fiquei esperando que estarrassem tudo aquilo que acreditam, como o Fábio Weingarten, como o Ernesto Araújo, né? Eu não esperava que ela fosse estarrar, falar, mas esperava que ela fosse defender. E ela o fez, só que ela fez pior. Ela fez, como bem observou o presidente da CPI, o Omar Aziz, o senador Omar Aziz, ela fez da maneira mais perigosa. Ela fez falando assim, baixinho, falando desse jeito, sutil, gentil, de uma maneira delicada. E dava a entender que ela estava falando a coisa mais correta do mundo. Isso ela falando com essa vozinha fofa, baixinha e delicada, e defendendo a cloroquina, defendendo o tratamento precoce. Pense num negócio desse. O detalhe, o Omar Aziz percebeu a malandragem. Os caras são puta véia, como a gente fala aqui na Bahia. Os caras não vão comer qualquer farofa, pai. O Omar Aziz saiu cortando ela pelo meio. Aí disse, essa senhora falando desse jeito aqui, a gente está sendo assistido por milhões de pessoas. As pessoas vão acreditar no que ela está falando, porque é o jeito que ela fala. Aquilo foi um perigo e tinha que cortar mesmo ela. Na minha opinião, ele fez o correto. Eu anotei aqui algumas mentiras dela, 6 ou 7, tá? 6 eu acho que eu vou destacar, tá? Algumas totalmente mentiras, outras completamente mentira, tá? Se você lembrar de mais alguma que eu deixei de nominar, você coloca. O Otto Alencar, eu vi muitos debates acalorados sobre as intervenções do Otto na fala da doutora Nise, né? E essa doutora mesmo que tem doutorado. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, veja só, Dimas Covas, ele não veio para o depoimento com os seus currículos ou predicados acadêmicos, que eles não têm. O cara é professor titular, salvo engano, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Posso estar enganado, tá? Mas eu sei que é titular com certeza. Salvo engano, da USP de Ribeirão Preto. Para ser professor titular, você tem que ter muita cancha. Você sabe disso. Ninguém chega a ser professor titular de uma universidade prestigiada à toa. Mas ele veio simplesmente como Dimas Covas, diretor do Butantan. Ponto. Ele não trouxe, né, suas credenciais. A doutora Nise não veio com um doutorado na USP, especializações fora do país. Inclusive, um professor meu do mestrado, o professor Emerson Serli, ele foi analisar o currículo da Nise e ele encontra o mesmo curso em 2 lugares diferentes. Por exemplo, você pode botar uma especialização em um curso curto, tá? Foi isso que eu entendi do post dele. Sim. Mas não é nada que chame a atenção, não. Mas ela vem estarrando esse currículo internacional. Meu amigo, quem tem autoridade não precisa disso. Porque se você domina o que você está falando, como o Dimas Covas o fez, como a doutora Luana o fez, falaremos dela a seguinte, você não precisa se arvorar de tamanha autoridade. Eu tenho muito medo desse discurso da autoridade. Tá? Então eu dei essa volta para chegar nisso. Eu desconfio sempre de quem vem desse discurso.
E na grande maioria das vezes, é a pessoa que não tem conteúdo e não sabe do que está falando. Eu não estou descredenciando a doutora Nisi Yamaguchi como oncologista, porque não a conheço. Não sei como é o trabalho dela enquanto oncologista, que é a sua área primordial. Mas deu para perceber que ela não entende nada de infectologia. E o que é que Otto Alencar fez? Demonstrou isso. A intenção de Otto, com aquelas perguntas básicas de ensino médio, que não tem nada a ver com a faculdade de medicina. Ali a gente vê no ensino médio. Tá? O que Otto faz? Eu vi um debate acalorado sobre a atuação dele, se foi válida, se não foi. Eu vou dizer que eu acho que foi, porque o Otto, ali, como você disse, só tem que estar velho, tá? Que é no sentido de gente experiente, macaco velho. Mas o que o Otto fez? O que o Olavo de Carvalho faz? Eles provaram do próprio veneno. Otto vem para desmoralizar a doutora Nisi. Exatamente. Para desmoralizar qualquer chance de pseudociência que tem ali. Inclusive, o Eduardo Girão, tá? Meu professor do mestrado que disse isso, porque assim, eu gosto quando a pessoa fala uma coisa, eu gosto de dizer quem disse, para dar o crédito à pessoa, e não simplesmente eu ir lá roubar a ideia. Quando eu leio em algum lugar, eu não lembro, eu falo. Mas quando eu lembro o autor, eu disse. Ele vem sempre com um documento dizendo que 14 mil médicos brasileiros assinaram um documento em favor da cloroquina. 14 mil. Aí ele foi ver, bicho, fez o dever de casa. Essa coisa simples. Quantos médicos tem no Brasil? 500 mil. Aí pega a muquequinha. Pega a muquequinha para dizer, temos muitos. Exatamente. Gente do céu. O Eduardo não é presidente de clube de futebol. Eu nem sei que clube foi, mas eu sei Fortaleza. Que ele Girão? Sim. Fortaleza. Fortaleza. Fez um bom trabalho, então, porque Fortaleza está bem. Né? Então, perguntar a ele se um time com 97% de posse de bola e o outro com 3%, se a posse de bola foi dividida igualmente. É mais uma do meu professor que traz essas coisas durante as suas análises. Tá? Um abraço para o Emerson. Por favor, meu querido. Então, o depoimento da Nisi Yamaguchi certamente o mais perigoso, mas também assim, como houve uma providencial... Vou discordar brevemente. Eu acho que o depoimento da Luana é mais perigoso ainda. Não, perigoso em que sentido? A gente chega lá depois, mas ele comprova algo que já se sabia, mas não se tinha comprovado. Sim, mas estou dizendo, o depoimento, eu estou falando, ela estava tentando encaminhar de uma maneira... A Nisi Yamaguchi estava tentando encaminhar de uma maneira que ela pudesse falar as coisas que ela acredita com aquele jeitinho dela, falando baixinho, falando sem alterar a voz. E aí e perigoso nesse sentido, porque estava trazendo à tona informações que não são verdadeiras, né? E aí houve a providencial intervenção dos senadores naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, o depoimento dela evidencia aquela história olha, a parte mais crucial do depoimento dela, que durou horas, e tem um outro detalhe que eu vou ter que falar, que é muito delicado, sobre o que aconteceu no depoimento dela, mas daqui a pouco eu vou falar disso. Mas vamos voltar. Quando ela fala, quando vem a questão daquela reunião em que estavam tentando fazer uma alteração na tal da bula, e que ela fica toda torta, porque ela fala duas mentiras muito cabeludas ali. Uma é dizer que não teve encontro individual, só ela e o presidente, e aí o Randolph apresenta documentos oficiais da agenda que houve sim, e ela fica, eu não me recordo disso. Ela fica toda torta, né, nessa hora. Sim. E o outro é dessa situação da reunião. E que ao mesmo tempo ela fica dizendo que é uma minuta, mas não é uma minuta, aí depois ela diz que é uma bula, mas não era bula, não era isso, não era aquilo. Ela fica indo e voltando, que é o que eles fazem. Todo mundo que vai depor ali, que está praticamente sendo acusado, para não fazer algo contra si mesmo, né, para não fazer uma acusação contra si mesmo, fica dando volta. Principalmente se tiver rabo preso, vai ficar dando volta. E aí os senadores têm que ficar cercando. O trabalho dos senadores e senadoras é cercar, e cercar principalmente com evidências, com documentos, com provas, com vídeos, com áudios, é isso que eles têm que fazer. Então, assim, naquele momento, aquilo ratifica ainda mais a ideia de que existia, de fato,
o tal do Ministério Paralelo, né? O gabinete, tal do gabinete, ou o Ministério da Saúde Paralelo, que estava ali fazendo um trabalho para ratificar determinadas questões, ratificar determinados valores, ratificar determinados medicamentos que não temos comprovações de que de fato funcionem. Mas eu quero que você fale um pouco mais dela para eu voltar aqui para Vamos falar de lá. uma coisa delicada. Não sei se é isso que você vai falar, mas siga aí. Fale um pouco Eu você vai falar as destaquei, mentiras dela, né? eu destaquei 8 mentiras. A primeira é essa, que ela Isso, nunca esteve com o Bolsonaro, e dados acrescentando que ela esteve pelo menos em uma ocasião. isso. Tá? Depois ela fala que um estudo de Nova York que o lockdown não resolve por si só. Olha, Isso meu é Deus. falso. Porque esse estudo foi feito quando as pessoas estavam saindo de casa e, de fato, naquela época, 68% das pessoas que pegavam Covid pegavam de pessoas que familiares que estavam saindo, ou para trabalhar, ou para festar, não sei bem, não conheço a realidade nova-iorquina. Tá? Mas se tem gente saindo e voltando, não tem lockdown efetivo. Sim. Você tem umas pessoas fazendo isolamentos sociais e outras não. Então, mentira deslavada. Amapá, menor índice de mortalidade do mundo. Não é nem do Brasil. Gente. Rapaz, Né? é uma pior que a outra. Não é nem do Brasil que dirás do mundo. Tá? Então, completamente sem nexo. Pessoas que têm vasculite, eu vi que é uma doença inflamatória nos Sim. vasos sanguíneos, tá? Não podem se vacinar. Completamente falso. A Sociedade Brasileira de Reumatologia já disse que pessoas que têm essa inflamação, outras, ou até que tomam remédios que mexem com a imunidade, com o sistema imunológico, podem se vacinar com todas as vacinas aprovadas no Brasil. Tá? Inclusive, ela disse que ela não podia se vacinar por conta da vasculite. Então, mais uma mentira. O México ainda utiliza cloroquina. Mentira. A partir de abril do ano passado, você vai tendo vários estudos que vão contraindicando a cloroquina e em agosto do ano passado abandona-se completamente o uso de cloroquina no México. Tá? O exército sempre produziu cloroquina. Meia verdade. Uhum. Porque ano passado ele produziu 11, ano passado e esse ano ele produziu 11 vezes mais do que o que era necessário. Inclusive, olha que troço doido. Chegou a faltar cloroquina para a campanha de malária. Meu Deus. Você tem um remédio que adianta para malária e não adianta para Covid. Eles sobram onde tem Covid e faltam onde tem malária. Isso é um absurdo dos absurdos. Né? Então, essa mulher ela falou muita mentira. Eu acho que ela será punida, porque a punição para ela vem depois, quando as denúncias forem encaminhadas ao Ministério Público. E você vê que essas figuras já arrumaram um cargo para o Pazuello. Pazu estava sem foro. Agora, Pazu está com foro. Tá? Vamos voltar a falar de Pazu no final do programa. Mas é um prêmio, mas é também um cuidado. Porque se Pazuello for preso, ele fala. Isso. Ele foi diabo. Exatamente. Tá? Então, é melhor manter ele com foro. Agora, eu não sei se o foro privilegiado é melhor ou pior, porque ele vai ser investigado pelo Supremo. Tá? Uhum. Não sei. Porque, pelo que eu estou vendo, as relações do atual governo com o Supremo Tribunal Federal não são das melhores. Sim. Né? Aliás, vamos lá. Depois eu falo disso. Vamos falar da Copa América. Eu ia falar de uma coisa, mas tudo bem. Vamos seguir. Para finalizar a parte da Nise e a gente partir para falar um pouco do depoimento da Luana Araújo, né? Uhum. Tem um elemento, tem uma situação que foi muito delicada que aconteceu lá, no depoimento da Nise. E aí a gente tem que entender o contexto. O contexto era esse que a gente falou agora há pouco. Nise Yamaguchi falando com aquela vozinha mansa, baixinha, de maneira delicada, não alterava a voz em momento algum. E falando as maiores barbaridades do mundo. Os senadores ali na frente, o relator, Renan Calheiros, e o Omar Aziz percebem e começam a cortar ela. Outros senadores começam, porque é outra coisa, ela começa a fazer como todos fazem, ficam dando voltas. Eles fazem uma pergunta objetiva e o depoente fica dando volta. Dando volta, dando volta. Eles fizeram a mesma coisa
com Pazuello, fizeram a mesma coisa com Ernesto Araújo, fizeram com todos que estavam ali, nitidamente com o rabo preso. Vamos falar o português, como falava Guimarães Rosa, o português de dia de semana. A fala de dia de semana é assim, né? Os que estavam com o rabo preso ficaram dando voltas. Quem não tinha rabo preso falava as coisas objetivamente. Pronto. Fizeram isso com todos os depoentes que estiveram ali. Eis que levanta-se de lá a senadora Leila, ex-jogadora de vôlei. Senadora aqui pelo DF. Pois é. E faz uma reclamação dizendo que os senadores estão interrompendo a doutora Anísio, que ela não consegue completar uma frase, não consegue completar uma resposta, que ela não consegue falar nada, que não sei o quê. Depois levanta-se uma outra, a Lisandra, também. Vamos lá. Por que o tema é delicado? Porque o tema tem a ver, o que elas estão falando ali, é um termo que se eu não me engano, em inglês chama main explain. Alguma coisa assim, que é a ideia do o homem que fica interferindo na fala da mulher ou que interrompe a fala da mulher, não deixa a mulher falar. Vamos lá. Isso existe? Existe. Que o machismo existe? Isso existe. Naquele momento aquilo estava existindo? É evidente que não. Eles estavam dando o mesmo tratamento para todos. Por quê? Todos que sentam ali com o rabo preso sabem que a CPI tem poder jurídico. A CPI tem poder jurídico. Eles sabem que aquilo ali, porque os advogados ficam no ouvido dele. Olha, cuidado com o que você vai falar, porque você pode ser alguma coisa contra você mesmo, Então, arrudei, não entregue a resposta. É assim que funciona. A vida não é um paraíso. Eles vão ficar dando voltas, vão ficar rodeando para não responder a porra da pergunta, e o senador tem que ficar indo na jugular. Junte isso ao fato da mulher fazer uma defesa escancarada da cloroquina. Defesa essa que nem a Capitã Cloroquina teve coragem de fazer, só que fazendo isso com aquela voz mansinha. Aí você tem que aturar duas senhoras utilizando de argumentos que são plausíveis sim, mas dentro de um outro contexto. Naquele contexto não cabia fazer aquele tipo de intervenção. E aí volto a dizer, essa ausência de inteligência e estratégia para fazer uso de coisas que são legítimas, que é a defesa de que a mulher tem o direito de falar sim, tem o direito de gritar, de se estressar, porque ninguém reclama quando é um senador que começa a gritar lá. Quando a mulher começa a gritar lá, todo mundo reclama, né? Da mesma maneira, eu não vi ninguém chorando na internet, fazendo porque Cátia Abreu triturou Ernesto Araújo. Ela triturou, destruiu. Melhor, vou usar um termo que cabe a ela. Ela passou um trator por cima dele. Uma motosserra. Pois é, e todo mundo riu. E todo mundo deu risada, todo mundo achou lindo. Agora, por que os senadores começam a tochar para cima de Nise Yamaguchi? Pelo amor de Deus, vamos fazer as coisas onde elas cabem. Você entende o que eu tô falando? Mas é exatamente isso que eu digo. Gente. Eu sou contra a banalização dos conceitos. É isso, man. É isso que causa. Você bagunça o coreto inteiro. Aí sabe o que aconteceu? Deram abertura para esse negócio. Aquelas duas senhoras senadoras fizeram isso, né, fazendo uma coisa totalmente fora do contexto, que não cabia fazer aquilo ali. Não era isso que estava acontecendo naquele momento. Pronto, a Anísio Yamaguchi está de lá fazendo draminha, deu entrevista dizendo que eu nunca fui tão humilhado. O Conselho de Medicina disse que foi um absurdo o modo como os senadores trataram. É o que? Um paraíso? A vida é o quê? Sabe, essa chatice que tá. Não é, irmão. O cara vai pra lá, a mulher vai pra lá pra depor com o rabo preso, vai ficar, se esquivando. Não vou responder, respondo até aqui, dou uma volta. O senador, a senadora que tá ali querendo saber a verdade, vai ficar comendo essa pilha, bicho? Não vai. Tem que ir na jugular. E outra, perceba. Aí, abre a brecha, sabe pra quê? Logo depois que acabou o depoimento, sabe o que começaram a dizer na internet? Que estavam praticando preconceito com Nise Yamaguchi porque ela é oriental. Os bolsominions ficam... Agora virou a turminha do politicamente correto eles. Então, preconceito porque ela é oriental. Estão orgulhados de ser politicamente incorretos, não é? É politicamente estratégico que a gente tem que ser nessa hora, porra. Outra, aí vai Juliana Paz, atriz da Globo,
falar que era um absurdo que fazem. A CPI é um absurdo que fazem. Quer dizer, uma parte boa é o seguinte: essa gente está assistindo a CPI. Uma parte boa é essa, né? Estão assistindo a CPI. Aí ficam. Mas olha só como é que trata a pessoa assim. Ah, me poupe, bicho. Me poupe, pelo amor de Deus. Agora, bicho, tem uma coisa que é interessante no depoimento da Juliana Paz, que não é o depoimento em si, que aquilo é. Sim. Juliana Paz esteve nas manifestações contra a Dilma, e ela tem todo o direito de estar, ela tem todo o direito de ser bolsonarista, ou não ser, não importa. Mas tem uma coisa importante que eu vi a partir da Juliana Paz, muita gente se identificando. Aquela parte de delírio comunista não vale a pena. Mas dizendo que não é nem Lula nem Bolsonaro. Sim. Tá? E, aliás, isso me preocupa. É a falta de um terceiro candidato. Sim. Para abrigar essas pessoas. Sim. Tá? Eu já disse e repito e não tenho medo de repetir. Eu vou votar no candidato que tiver mais chance de derrotar Bolsonaro. Quem é, Bruno? Meu irmão? Não sei. Falta um ano e tanto. Uhum. O candidato que tiver mais chance de derrotar. Pode ser Fernando Henrique, não vai sair, mas pode ser qualquer um. Podia ser Aécio. Tá? Qualquer um, o candidato que tiver mais chance de derrotar Bolsonaro. Se eu ver que tem chance de derrotar no primeiro turno, eu vou naquele. Independente de ser de esquerda, de direita, eu vou votar em quem tiver chance de tirar esse canalha do poder. Sim, sim. Tá? Então, eu acho que assim, seria salutar o surgimento de um terceiro candidato, de um terceiro nome. Eu não acho que tem uma polarização correta, porque Lula e Bolsonaro não são extremos opostos. Não. Tá? Mas, assim, tem gente que não vota em Lula de jeito nenhum, tem gente que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. Muita gente que não vota em Lula de jeito nenhum também não quer votar em Bolsonaro. Sim. Então, eu acho salutar que surja um candidato que represente essas pessoas. Sim, eu também acho. Eu entendi o que você está falando, que naquele discurso dela, da Juliana Paz, no vídeo que ela faz, eu estou entendendo o que você está falando, que ela não quer nem uma coisa nem outra, e é algo que a gente está percebendo que tem um contingente aí disso. Exatamente o que eu estou falando na minha tela em si, mas das manifestações em torno do depoimento dela. Sim. Porra, falar em delírio comunista, essa coisa de Guerra Fria, isso me cansa. Cara, o PT, sabe, os bancos lucraram absurdamente com o PT. Se o PT concedeu algum benefício aos mais pobres, é por causa do seu histórico. É porque não tinha como não conceder. Sim. Sim. Tá? O PT foi, sabe, foi mãe dos ricos e madrasta mediana dos pobres. Uhum. Concordo. Aí você vem falar em comunismo no século XXI com o governo do PT? É até um desrespeito com os comunistas raiz de verdade, aqueles caras que acreditam na ditadura proletária, os caras que acreditam em tudo ali. É um desrespeito com essa turma. Porque, por exemplo, bicho, eu quando comecei a minha militância política, desde criança, Santo Amaro é uma cidade muito pobre, muito desigual, tá? Você tem um centrinho ali composto por 2, 3, 4 bairros, em que você tem uma classe média, de servidor público, profissional liberal, pequenos comerciantes, até empregados do comércio local, que ganham um pouco menos, mas conseguem ser classe média naquele contexto. Uhum. Tá? Pessoas de famílias tradicionais da cidade, que tem sobrenome, não de gente importante, mas de gente que é conhecida. Né? Por exemplo, o avô de um amigo meu era escrivão de polícia. Nunca foi rico, mas é uma figura extremamente respeitada. Sim. Na cidade. E, por outro lado, para além desse centrinho, sempre teve uma grande massa faminta. Tá? Então, a temática da fome sempre teve presente em Santo Amaro. Então, a fome é o que me faz, é o que me leva a questionar esse mundo, por que uns comem, por que outros não comem. E foi a partir daí que eu comecei a questionar o mundo e me entendi como uma pessoa de esquerda. Então, antes de ser de qualquer coisa, eu sou contra a fome. Sim. No dia que todo mundo comer nesse país, terá sido feita uma revolução. Sim. Eu nunca me esqueço, quando eu tinha 16, 17 anos, que eu ouvi o sociólogo Herbert de Souza falando: quem tem fome tem pressa. Aquilo nunca, sabe, eu nunca esqueci aquilo. Porque assim, tem que arrumar emprego, meu irmão, tem que dar de comer. Tá com fome, tem que comer. Depois a gente pensa se vai dar Bolsa Família, se vai dar cota. Come, meu irmão.
de barriga cheia. Aí a gente vai ver como é que a gente vai resolver seu problema para você não precisar mais de ajuda e conseguir se sustentar sozinho. O que é que te falta? Quer empreender? Estou no financiamento. Quer trabalhar? Vamos gerar emprego. Quer trabalhar? Eu digo ser funcionário de alguém, ser empregado de alguém. Tá? E a partir daí a banda toca. Então, antes de... E, aliás, te proponho, né, a gente vai lançar o PCFN, Partido contra a Fome Nacional. Entendeu? Algo do tipo. Mas, vamos lá. Vamos de Luana Araújo, depoimento da doutora Luana Araújo. Quais suas impressões? É sua heroína? Virou sua heroína? É a nossa Che Guevara? Como é? Me fale. Rapaz, de certo. A esquerda tá carente, bicho. Irmão. Aliás, fui fazer o dever de casa, ler sobre a moça. Fiquei impressionado com a capacidade intelectual dela. Escreveu muito cedo, tá? Terminou o ensino médio com 15 anos. Entrou na faculdade de medicina. Então, assim, por isso que ela se destacou, porque, além de tudo, ela é inabalável. Tá? Ela mostrou-se... E até porque a CPI não foi para cima dela. Sim. O tom da CPI com ela era de extrair informação e não de questioná-la. Entender por que é que ela foi vetada, né? Que até então ela tinha sido indicada. Mas aí me toca um ponto. Por que a esquerda está carente? Porque transforma uma bolsonarista raiz, que sempre destilou todo tipo de preconceito nas suas redes sociais, na nova heroína, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Sabe? As mulheres que lutaram, tá? E Aura Alviberg, a que Dilma cita, que eu esqueci, é um nome com L, uma moça que acabou se suicidando nos metrôs de Berlim Ocidental. Tá? Dilma cita ela. Essas mulheres devem se sentir ultrajadas. A Merinha Teles, que sempre lutou, tá? De ver essa mulher sendo alçada a heroína, pelo amor de Jesus Cristo. Ela faz um depoimento falando o básico. Só que a gente vive uma época tão dura que falar o básico é motivo para o sujeito ser alçado à condição de herói ou heroína. Agora, o que é que leva ela não ter... o que ficou evidente foi que o presidente, ou o gabinete do ódio, ou o Ministério da Saúde paralelo, não permitiu que ela fosse... ela foi indicada, mas não permitiu que ela fosse de fato efetivada. Aliás, o que me chama a atenção é que, assim, quando olharam quem era essa moça, aliás, que eu a respeito, ela tem todo o direito de ser de direita, tá? Né? Não tem problema nenhum. Estamos em campos opostos, mas eu a respeito, como respeito qualquer pessoa que seja democrata. Tá? Fascista, desculpe, mas fascista de bate soco. Tá? Fascista não quer democrata, a gente respeita e dialoga, fascista é borrada mesmo. Mas, voltando aqui, perceberam que eles não colocariam freio nela. Eu acredito que tenha sido isso. Eles não quiseram criar um problema para ter que administrar depois. Porque o que ela pediu ao Queiroga, liberdade e autonomia para trabalhar e que suas ações fossem baseadas pela ciência. Sim. Então ela já tinha um posicionamento em relação à pandemia ou em relação à cloroquina, um posicionamento contrário à cloroquina. Era isso. Isso, eu só não sei se isso estava exposto nas redes sociais. Não tenho como saber o que foi publicado. É porque no depoimento dá a entender isso, né? Sim, tá? Eu só não sei, não, isso está nítido. Eu só não sei se isso estava exposto nas redes sociais no momento que ela foi vetada. Aliás, não olhei as redes sociais dela. Mas o que eu li foi que eu até devia ter feito a missão de casa completa, que muita coisa foi tirada das redes sociais dela. Isso eu vi, é por isso que eu tô dizendo a você. Que eu não tenho certeza se ela já vinha mantendo um posicionamento ou se ela estarra daquele jeito ali para não vir à tona outras coisas, tá ligado? Tipo um olhar... Porque no começo havia, de fato, uma tentativa, porque é natural do ser humano, né? Buscar uma solução. Uma tentativa de ver na cloroquina a solução. A OMS estava estudando isso, vários institutos pelo mundo todo. Cedo chegou-se à conclusão de que não tinha. De que não havia evidência de que funcionava. No ano passado, se eu não estiver enganado, um estudo parisiense já enterrou a cloroquina. É isso, tá? É isso. Então, eu também não sei. Eu não sei. Eu sei que ela é... Eu sei que, por exemplo, pegaram um depoimento dela, ela sendo a favor de que
desde lá de trás, do ano passado, ela sendo a favor de que as crianças pudessem voltar para as escolas. Sim. Pegaram o depoimento dela dizendo isso. Meio que pegaram assim, mostrando como ela não é tão, digamos, como ela é bolsonarista, como ela tem uma visão parecida com a dele, nesse caso, né? Com a da conduta dele. Assim, uma coisa que é básica. Se ela foi indicada, ela chegou a ser indicada por um ministro que é amigo pessoal de Flávio, se eu não estou enganado. Tá? Eu sei que é de um dos filhos, acho que é salvo Flávio. engano, do Flávio. Acho que é Flávio. Tá? Se ela é indicada por um ministro que toma posse e é amigo social de Flávio, é porque ela é bolsonarista. Sim. E isso é legítimo. Sim, paciência, Tá? vai fazer o quê? Por exemplo, se eu estou no governo e sou de esquerda e eu preciso de alguém no cargo técnico, eu vou dar preferência aos técnicos de esquerda. Sim. Não achando nenhum técnico de esquerda para aquela função, eu vou atrás dos liberais, dos de direita. Mas se eu puder escolher alguém técnico, vejam bem o que eu estou dizendo, que era a proposta de nomeá-la. Ela é muito bem qualificada profissionalmente e queriam botar ela no lugar que condiz com as credenciais profissionais dela. Sim, sim. Não tem nada de ilegítimo aí. Sim, Jamais vocês nos verão aqui criminalizando a atividade política. Uhum. Tá? Então, e outra coisa, é um cargo que tem que ser uma pessoa de confiança do ministro. Exato. Ou do presidente, ou de ambos. Mas tem que ter a confiança. Alguém tem que bancar aquela pessoa naquele cargo para que ela possa tomar as decisões. Ou é o ministro ou é o próprio presidente. E como também não tem nada demais o presidente chegar para o ministro e dizer: fulano, nesse cargo aqui, eu quero essa pessoa aqui. Desde que seja uma pessoa técnica, que entende da área, que saiba o que está falando. Não tem nenhum problema. Essas composições, isso faz parte da natureza política. Isso. Esse arranjamento, esse funcionamento dessa engrenagem. O que aprova Eles que perceberam. O que aprova que é a prova de que é balela mesmo aquela conversa de Bolsonaro lá na eleição de 18, dizendo que ia colocar técnicos para trabalhar com ele, né? Lembra dessa conversa? Por causa da criminalização da política, né? Não lembra de Temer? Um gabinete dos notáveis? Ai. Ó, para fechar aqui o tema da CPI, deixa eu só não perder a chance de fazer uma piada, que é de um amigo meu, que ele diz assim, eu não vou citar o nome dele para não ficarem perseguindo ele depois, mas ele diz algo parecido com isso. Aqui eu vou fazer isso em relação a Nise Yamaguchi, não a Luana Araújo. Ele diz assim, olha, quase sempre, na maioria das vezes, o médico não passa de um técnico de luxo. Intelectualidade zero. Aliás, eu quero Nise Yamaguchi se enquadra nisso, eu acho. Eu quero fazer uma coisa que é, por exemplo, a Luana é uma moça muito bonita, mas o que eu quero dizer que me irrita é que levantar essas qualidades dela nesse momento é um fruto do machismo. É, bobagem. Então, assim, a despeito... naquele momento, eu não estou interessado se ela é bonita, se ela é feia, se ela é... Sabe? É, bobagem. Eu estou interessado no que ela tem a dizer sobre o que ela está sendo perguntada sobre a CPI, bicho. Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Ela já passando da idade. Outra coisa, musa da CPI. Que musa caralho nenhum. Ah, falaram isso, foi? Falaram isso? Isso eu não lembro. Ai, meu Deus. Eu vi uma postagem que eu acho que o governo Bolsonaro já superou o governo Collor, porque tinha a Zélia Cardoso, Collor tinha a Zélia como musa, agora tem a Luana, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Eu vou lhe dizer, agora, fazendo um parêntese aqui, o mundo mudou, porque realmente cada época é uma época, né? Zélia Cardoso era musa e essa moça ser musa. Zélia Cardoso ser musa. É que ambas estão em evidência, tanto a Zélia quanto a Luana, por suas credenciais técnicas. Uhum. Zélia era uma economista com credenciais respeitáveis. A política econômica dela mostrou-se equivocada. Horrível. Certo? Horrível, concordo, mas é isso que a gente tem que julgar. Claro. Eu nem lembrava disso, é verdade. Você falou agora, eu lembrei. Tinha essa conversa sobre Zélia. Casa com então, Chico Anísio, tem uma eu quero repudiar, pedir aos nossos... não vou pedir nada a ninguém não, mas assim, quando uma mulher estiver falando algo, preste atenção no que ela está falando e não se ela é bonita ou feia. Tá? Eu acho que é uma dica que a gente deixa aí. Se prestar atenção, fica para si, fica para conversa de botequim. Não, botequim é bonita pra cacete.
Na conversa de botequim, na piada interna, vale. Porra. O problema é que a gente acha tão importante que a gente vai botando tudo na internet, né? O pessoal bota tudo. Mas as pessoas esquecem de uma coisa, que mais uma vez chama atenção para o vídeo do Vitor Sorrentino. Publicar é tornar público. É isso mesmo. Tá? Apertar aquele botão é como lançar uma palavra, é como lançar uma flecha. Você não controla, meu amigo. Depois que publicou, já era. Eu sempre lembro isso aos meus alunos. Meus queridos, lembrem-se, vocês que têm menos idade do que eu, publicar é tornar público. Ele fala, ô professor, sim, meu querido, quando você publica, todo mundo vai ver essa porra. Sim. Dependendo do teor do post, isso vai tomar uma proporção que você nem imaginava. Sim. É como eu digo também, é parecido com isso aí. Eu digo que é o mesmo que você edificar um monumento. Porque você registra aquilo fica registrado. É um monumento. Tá ali. Puf. E é isso que envaidece as pessoas. Porra, escrevi um negócio. Botei que o pessoal ver. Às vezes a conversa de pé de ouvido. Que é esse caso. Achou a mulher bonita? Conversa entre amigos. Pô, você viu gata, bonitona. Acabou. Não. A gente bota na internet pro mundo ver. Pra virar monumento. É patético. Ainda bem que eu nem vi essa porra. Bora pro tema 2. Vamos lá. E aí? Vai botar a camisa. Vai botar a amarelinha? A camisa amarela? Pra torcer pro Brasil? Pode ser confundido. Tem um meme bom. Você viu um meme bom? Você viu um meme bom que saiu essa semana? O cara fez uma foto. Essa foi sensacional. O cara fez uma foto assim, ó, Bruno. Numa loja de esportes da camisa do Brasil, a nova camisa. Aí ele botou bem perto, assim, a foto bem perto do preço da camisa. R$450. Uma camisa da seleção brasileira. Aí o cara botou assim: aonde que eu vou pagar 450 conto pra ser confundido com Bolsominion? Eu já vi gente usando de vôlei, tá? Uma alternativa é comprar da seleção de vôlei. Já vi gente usando a camisa da seleção de vôlei. E aí, irmão? Estão chamando isso de Cepa América. A Copa América é a Cepa América? Eu ouvi Copa América também, que eu achei genial. Copa América, meu Deus. Tá? Olha, isso aí lembra Nelson. Lembra Nelson, né? Brasileiro faz piada até no enterro. Se eu não me engano, foi nosso amigo Gustavo, tá? Que naquele vídeo que eu fiz no curtinho comentando essa questão, ele aí colocou, não sei, provavelmente ele viu em algum lugar, mas foi a primeira pessoa que eu vi trazer isso e depois isso rodou a internet. Copa América? Copa América. Copa América. E aí? Aliás, fiquei muito curioso, porque Tite ontem deu uma entrevista, anteontem, e aí eu vi a entrevista dele na TV, parte dela. Quer dizer, vi a reportagem no Jornal Nacional e depois no Jornal da Globo. O meu Jornal da Globo, que é depois do meu trabalho, é quando eu tenho um tempo, porque eu acho um jornal melhor dentro da TV aberta. Mas voltando aqui. Perguntaram a ele sobre a Copa América. Foi. E ele pediu que só voltasse a falar disso depois dos 2 jogos da eliminatória. Tá? E aí, isso criou uma série de rumores, várias reportagens dando conta que é possível um boicote da seleção brasileira, inclusive conversas de Neymar, Messi e Suárez, que são amigos, não eram apenas companheiros de clube, eram amigos de se frequentarem aos domingos, de fazerem churrasco juntos. Sim. Tá? Inclusive, Messi, na saída de Suárez, fez o que pôde para Suárez não sair do Barcelona. Foi. À época, Suárez e Messi tentaram convencer Neymar a não deixar o Barcelona. A direção do Barcelona apelou para a amizade entre os três. Eles são muito, muito amigos. É muito forte a amizade deles. E o Messi é muito amigo do Agüero, que é outro craque argentino, que está indo para o Barcelona agora. Vou falar dele depois. E então é possível que os principais jogadores de pelo menos Brasil, Argentina e Uruguai não joguem a Copa América. Tá? Eu vejo que, a depender do rumo que isso tome, Tite, ao que me consta, ele não gosta de Bolsonaro. Tá? Ele não se posiciona, mas já surgiram algumas coisas. Ele cumprimenta Bolsonaro de uma maneira protocolar, respeitosa, como tem que ser. Afinal de contas, ele é o técnico da seleção e Bolsonaro é o presidente, então, nas ocasiões oficiais. Então, já tem gente falando numa queda de Tite. Eu vi isso. Uma questão que é política e não técnica. E aí nós vamos lembrar João Saldanha, né? Lembra um pouco
que caiu por questões políticas, né? Saldanha, que aliás que montou o time de 70, Zagallo faz 2 ou 3 mudanças que são importantes, mas a base da seleção de 70 é feita por João. Eu não estou dizendo com isso que o Zagallo não é importante. Estou dizendo que João também é. Sim, mas vamos voltar aqui. Rapaz, no momento que o Brasil caminha para 500 mil mortes, tá? Mas eu noto que tem uma coisa importante, que é o seguinte. Bolsonaro levou 8, 9 meses para responder a Pfizer. E não levou nem um dia para responder a Conmebol. Mas por que isso? De onde vem isso? Nada como a Copa América para distrair a população do foco da CPI. Isso é a cara do bolsonarismo. O bolsonarismo adora uma cortina de fumaça. É isso mesmo. Vimos Casagrande e Luiz Roberto, 2 profissionais que eu respeito muito. Aliás, passei a respeitar ainda mais Casagrande depois que ele tornou público o seu problema com drogas. Eu adoro seres humanos, no melhor sentido da palavra, das suas vicissitudes, dos seus pecados. Tá? Prefiro até os comentários de Falcão, mas respeito muito Casagrande enquanto comentarista. E concordo com ele, com quase tudo que ele diz em relação à política. Com muito do que ele diz. Quase tudo não, mas com muito do que ele diz. Sim. Eu tinha curiosidade de saber se... Inclusive, eu acho que Casagrande, mesmo que a Globo fosse sede, Luiz Roberto eu não sei, porque não o conheço, não estou acusando de nada, mas eu acho que o Casagrande era capaz de se postar contra a Copa América, mesmo que a Globo fosse cobrir a emissora que está com os direitos de transmitir para o Brasil. Porque eu tô entendendo, sim. O Casagrande, ele sempre se posiciona, entendeu? E outra coisa, bicho, ganhou dinheiro pra cacete como jogador, já ganhou dinheiro pra cacete como comentarista. Tá mais de 20 anos aí. Entendeu? Não precisa... Tá com a vida financeira, deve estar com a vida financeira resolvida. Sim. Então, e outra coisa, se ele é demitido da Globo por esse motivo, amanhã a Band, o SBT, contrata ele. Fechado, pega ele, com certeza. Exatamente. Monta um canal no YouTube, com a notoriedade que ele tem público suficiente para isso. Agora, porque eu acho que a questão crucial disso tudo, da Copa América, esse elemento que você colocou é isso mesmo. É uma cortina de fumaça, ele aproveitar, o presidente, no caso, né? Acatando assim. Eu acho que é importante a gente tentar esclarecer para as pessoas, porque o que é que os caras... o exercício que eu faço é esse. Eu fico no Twitter acompanhando umas figuras sórdidas que defendem tudo que o presidente faz ou fala. Qualquer suspiro do presidente, essa turma defende. Políticos ou não políticos? Sim, principalmente não políticos. Então, eles ficam ali alimentando suas próprias verdades, suas próprias interpretações da realidade. E uma delas é eles fazendo uma... Olha o nível olha como é a coisa. Eles estão argumentando da seguinte maneira. E isso reverbera, isso chega em todas as pessoas. Olha como eles estão argumentando. Eles estão dizendo o seguinte, qual é o problema de ter Copa América? Nenhum. Afinal de contas, vai ter a Eurocopa agora, na Europa. Os países, as seleções vão viajar para um lugar, que é que nem aqui, né? Vai ser numa sede. Eu não sei onde é que vai ser na Europa, vai começar dia 13 agora. Vai todo mundo para um lugar. Todos os países, as seleções todas. Inclusive, acho que lá vai ter torcida. Acho que lá vai ter uma quantidade razoável de pessoas. Aí, peraí. Aí quando você ouve esse dado, pura e simplesmente, e volto a dizer, vamos furar a bolha. Puf. Saia da nossa bolha. Porque na nossa bolha a gente vai pensar o óbvio. Não, claro que não, porra. A gente tá no mesmo nível de vacinação que a Europa, pô. Pô, não tá. Tá, mas saia da bolha e veja. As pessoas não vão lembrar que tem esse elemento. E aí a gente tá aqui trazendo esse elemento. Olha, sabe por que não cabe? Porque não estamos no mesmo nível de vacinação. Mesmo os países ao redor de nós aqui também não estão no nível alto de vacinação ainda. Não é seguro fazer isso. Os cientistas mais sérios, renomados, o próprio Dimas Covas disse que não é prudente, não considera correto fazer isso agora. Essa é a questão. Os caras estão invertendo tudo. Os caras estão fazendo analogias totalmente absurdas. Eles estão comparando com a Eurocopa que vai acontecer.
que é a Copa lá entre as seleções da Europa. Eles estão fazendo essa comparação para poder legitimar que se faça a Copa América aqui. E a outra, ainda estão usando como argumento: o futebol parou? O futebol brasileiro está rolando. Ano passado teve, esse ano está tendo. Que já é arriscado, eu já acho arriscado também. Eu já acho arriscado. Eu já acho arriscado. Mas nesse caso é pior, vai vir muito mais gente. Então tem assim, nós vamos acabar com as eliminatórias e transformar a Copa América em eliminatória. Beleza. Sim, é um jogo pontual, tô entendendo o que você tá falando. Não, entendeu? Assim, não. Resolve o problema da classificação para a Copa, a gente já resolve esse problema de uma vez por todas, mas não. Você vai ter a Copa América e as eliminatórias. Vai ter. E sabe o que é pior? Que complica tudo. Porque esse negócio, rapaz, é uma confusão. Essa politização, no pior sentido da palavra nesse caso. Que não é para estar usando política ou ideologia no que diz respeito à pandemia. Não, isso é... Percebe? Aí o que é que acontece? Aí, vamos lá. Aí você vai ter as Olimpíadas em Tóquio. Aí o que é que esses caras fazem? Eles pegam esse argumento também. Estão fazendo isso também. E aí vai ter a Olimpíada em Tóquio, ninguém tá reclamando. Não, como não tem? Tem gente que tá reclamando sim. Agora os caras estão empurrando que vai ter a Olimpíada em Tóquio, ponto final. E aí eu quero puxar para o que você acabou de falar agora sobre Casagrande e Luiz Roberto, que se posicionaram. Luiz Roberto, inclusive, de maneira muito enfática, né? Isso viralizou, um bocado de gente usou esse vídeo dele, ele revoltado com essa Copa América. A Globo vai cobrir as Olimpíadas. Que também vai, né? Vamos pensar. Eu, particularmente, acho que tinha que ter Olimpíada? Eu acho que não. Não, por mais que tenha ali países, pessoas de países onde a vacina está avançada, países como os Estados Unidos, por exemplo, que já liberou parte dos Estados Unidos, tem lugares em que já liberou a pessoa andar sem máscara, né? Meu irmão, os Estados Unidos estava vacinando. É isso, Bruno. Os Estados Unidos estava vacinando a média diária 1,5 milhão de habitantes por dia. Lembrando que nós temos condições para isso. Nós temos Exato, isso aqui é uma denúncia do que é esse governo Bolsonaro. E quando eu falo isso, estou fazendo uma denúncia do governo Bolsonaro. Até porque eu li isso há algum tempo. Durante a pandemia da H1N1, nós vacinamos 70, 80 milhões de pessoas em 90 dias. Sim, mas vamos lá. Então nós temos condições de vacinar isso. Não tem vacina. Sim. E aí, por que não tem vacina? Essa é a grande questão. Essa é a questão. Aí vamos lá, na Globo. A Globo vai cobrir Tóquio, Olimpíadas. Vai ter Olimpíadas. Vai ter gente lá. A pergunta que eu faço é, que a gente conversou sobre isso essa semana. Será que Luiz Roberto se sentiria à vontade, teria espaço na Rede Globo para fazer a denúncia que fez, para fazer o pronunciamento que fez, veemente, contra a Copa América, se a Rede Globo estivesse cobrindo a Copa América? Que até a Rede Globo não vai cobrir a Copa América. Outra coisa, se ele fizesse, ele poderia até fazer. Eu não conheço o Luiz Roberto quanto a isso. Tá? Profissional que admiro pela competência, gosto do trabalho dele como narrador. Mas enquanto pessoa, diferente de Casagrande, que dá a cara a tapa, tá? Inclusive, a Globo ela é muito polissêmica, ela gosta dessas figuras que dão a cara a tapa. Sim. Ela sempre teve esse pessoal. Sim. Então, eu não sei se o Luiz Roberto faria. Tá? Acho difícil. Até porque não fez e não apoiou o Lisca Doido. Aliás, adoro o Lisca Doido, técnico do América Mineiro. Não sei se ainda é. Eu não sei, nunca mais vi futebol. Não estou acompanhando nesse nível. Mas Lisca, quando voltou ao futebol em 2020, ele fez um depoimento extremamente emocionado, indignado com a volta do futebol naquele contexto. Foi. Ninguém apoiou o Lisca Doido, pelo menos publicamente. Não. Pois é. Então, assim, por que é que para Tóquio vale e para a Copa América? Claro que eu acho que é um pouquinho diferente. A Copa América se concentra na América, os países da América Latina não estão vacinando na proporção que a Europa está. Só que em Tóquio não vai ter só a Europa, né, pô? Não vai ter só a Europa e Japão. Os atletas que vão é um risco controlado. Eu acho que a Olimpíada podia esperar. Eu também acho que podia esperar, essa é a questão. Adia mais um. Tá? Eu também acho. Mas os atletas também vão ser, por mais que eles venham de países que não estão vacinados, os atletas estarão vacinados e já com a janela imunológica. E eles vão tentar criar uma bolha ali. Que a ideia é essa. Cria-se uma bolha, todo mundo tá limpo, puf, fecha todo mundo ali dentro, acabou.
Por mais que venha de países que não são vacinados, os atletas estarão vacinados, o que muda completamente a figura. Por exemplo, a gente não sabe se essas delegações estão todos vacinados. Eu acredito até que estejam. Sim. Mas tem uma outra questão que é a seguinte, por mais que esteja vacinado, você tem cepas, eu não sei se é cepa ou cepa. Acho que é você cepa. Que Acho que é cepa. Você tem cepas do vírus diferentes nesses países, nesses 10 países que estão, que compõem a Copa América. Então, o que você pode haver? Uma troca de cepa. Porque estar vacinado não impede de pegar. Você pega, tem a doença, se você pegar, 50% de chance de pegar. Se pegar, 75% de chance de caso leve, 25% de chance de caso moderado. Na média, mais ou menos isso. Tá? Mas tem uma coisa que é grave. Por mais que você não apresente sintomas graves, você volta para o seu país com uma cepa diferente e pode transmitir aquilo e aquilo sai de controle. Isso. Exatamente. Bem colocado. O principal argumento de ser contra a Copa América é justamente isso, é o intercâmbio de cepas. Já imaginou? Rapaz, eu estou voltando da Copa América, eu trouxe aqui a cepa da Venezuela, a cepa do Peru, a cepa do Equador. E você? Não, eu trouxe a da Argentina, do Uruguai, a do Brasil. Qual do Brasil? A mais perigosa de todas. Eu peguei no Brasil da África do Sul. E, Bruno, vou te falar uma coisa, olha. E tem uma questão aí que não tem como negar, que parece que é uma coisa que é uma questão de valor moral, e que tudo que envolve moral parece que virou patrimônio de bolsonarista, patrimônio de reacionário ultraconservador. E não é. Que é o seguinte, uma questão de valor moral, bicho. Não cabe um país que teve, em menos de 500 dias de pandemia, estamos nos aproximando de 500 mil pessoas mortas. Você está entendendo mesmo o que eu estou falando? Ou seja, tem uma questão moral aí que um governo que se respeitasse, por mais que eu entenda que a economia tem que girar, que as coisas não podem parar totalmente, ok, eu compreendo. Tem que se arranjar jeitos, caminhos, ok, compreendo mesmo. E que é isso, você vai lá, afrouxa aqui e aperta de lá, afrouxa aqui, ok. Agora, você fazer um evento dessa magnitude, em meio aos mortos, em meio a pessoas as pessoas morrendo, em meio a paredões acontecendo aqui em Salvador, por exemplo, que a polícia vai lá para dar batida, para poder acabar a festa, paredões, pessoas aglomeradas como se fosse um carnaval. Quer dizer, e aí contaminando quem está em casa. Porra, tudo isso acontecendo, porque no Brasil junta tudo que é de pior nesse sentido. Né? Porque junta a questão do presidente ser uma péssima referência e toda a liderança política, por mais que todo mundo tenha um discurso que é de antipolítica, criminalizar a política, mas é uma liderança política, vai ter gente que vai acreditar no que ele fala sim e vai levar adiante. Se não tivesse, ele não chegava lá. Exato, exato. E você tem um presidente que tem um discurso que tem, um povo que tem a educação que tem nesse sentido. Gente, vamos dar real. É isso que acontece, é uma questão também de educação. É uma questão de educação, uma questão cultural, que a gente precisa ir trabalhando com o tempo. E você fazer a Copa América, bicho, em meio a quase 500 mil pessoas mortas, sabe? É uma questão moral, inclusive, precisa ser debatida, ser colocada em evidência. Pouco antes de gravar esse programa, a gente está gravando na sexta-noite. Isso. Eu tive uma notícia que me deixou muito mal. Foi a morte de um amigo em Curitiba, Américo. Trabalhava no hot dog do Marcelo em Curitiba. Frequento esse cachorro-quente desde que cheguei lá. E ainda hoje, quando vou a Curitiba, não tem uma vez que eu vou a Curitiba que não fosse lá. Muito para comer e para ver Américo e os meninos que trabalham lá, que são meus amigos. E cara jovem, sei lá, 50 e poucos anos, tem entre 10 e 15 anos mais que a gente. Aí morre dessa desgraça, deixou uma filha, sei lá, de 10 anos, um pouco mais velha que a sua. Entendeu, bicho? Porra! Acabou uma família, velho. E aí tem esses filhos da puta falando em fazer a Copa América. Desculpa o palavrão, mas Não dá, cara, não dá. É uma questão de valor moral também aí, não dá. É uma banalização de tudo, cara. Não dá, é um absurdo. Porque, assim, você quer ver uma coisa? Por exemplo, perdi um colega, professor Zé Carlos. Uma figura fantástica. Não é porque morreu, não. Porque se não fosse, eu dizia também que eu não tenho essa, não. Mas era um professor muito querido pelos alunos, muito dedicado. Como está tudo parado, a gente não está vendo luto. Eu não estou mais nessa escola.
mas os meus colegas que estão lá vão se dar conta da perda de Zé. A família está dando conta porque convivia com ele. Sim. Quando a escola voltar, eu vou me dar conta da partida de América quando eu estiver em Curitiba, for lá comer um dog, chegar lá e não ter ele para fazer uma piada. Terrível. Entendeu? Então, terrível. Assim, isso vai ser abordado mais tarde, essa questão do luto. Ela é totalmente diferente nessa época de pandemia. Porque, por exemplo, se morre um colega seu de trabalho numa situação normal, acidente de carro, de uma doença qualquer, de qualquer jeito, você sente aquele luto quando é uma pessoa querida no dia a dia. Estou falando fora do contexto de pandemia. Tá? Você está ali no trabalho, vai chegar alguém para fazer a função dela e a vida segue, mas você sente ali. No atual contexto, as pessoas do seu trabalho, de qualquer outro ambiente, estão morrendo. Como está todo mundo tentando se isolar o máximo possível, tá? Então, eu sou professor, não estou dando aula na escola, mas estou trabalhando muito mais. Mas o fato de eu não estar indo à escola, não ter aquele momento do cafezinho na chegada e no intervalo, para mim não caiu a ficha ainda que essa pessoa se foi. A ficha vai cair quando nós voltarmos à convivência. Racionalmente a gente sabe que ela não está lá, mas nós não sentimos. Mas mesmo. Então, o luto muda completamente. E aí, meu Deus do céu, só chamando por Deus, bicho. Você conseguiu ouvir o pronunciamento aí de Brasília? Você conseguiu assistir e ouvir ao pronunciamento do presidente em rede nacional na quarta-feira de noite? As panelas permitiram? Teve panela em Brasília? Sim, tá? Bolsonaro foi eleito com 70% dos votos em Brasília. Eu estou aqui no setor de mansões de Sobradinho, que só tem um nome de mansões, é o setor de casas, residências, casas, tá? Brasília tem essa megalomania no nome das coisas. E aí você conseguiu ouvir o depoimento dele? Não teve panelaço? Consegui, é o que eu estou dizendo. Eu acho que a base eleitoral, Brasília tem muito evangélico, e digo isso sem nenhum preconceito. E nós sabemos que muitos evangélicos apoiam o Bolsonaro. Então, quando você cruza esses dados, tá? Aqui onde eu estou, no setor de mansões de Sobradinho, eu ouvi o pronunciamento perfeitamente. E não teve panelaço. Curitiba, onde minha mulher mora, Capão Raso, bairro de classe média, também se ouviu o pronunciamento. Me conte aí, como é que foi aí? Aqui foi curioso. Aqui eu sabia do pronunciamento, eu estava aqui no meu escritório e estava trabalhando. Quando começou o pronunciamento, eu não lembrei que tinha começado o pronunciamento. O que foi que aconteceu? Eu estava trabalhando e as panelas vibrando ao meu redor, aqui no bairro, me chamaram. Ei, está vendo o pronunciamento do presidente. Aí eu fui. As panelas, juro a você. Eu falei, que porra é essa? Eu falei, eita porra, panelaço. Aí eu corri pra ouvir, tentar ouvir. Aí tive que aumentar bem o volume da televisão para conseguir. Porque juro, tava ensurdecedor. Aqui no prédio, nos prédios ao redor, que aqui eu moro num bairro que é meio classe média, meio classe mais popular, fica tudo meio que misturado. Porque aqui embaixo tem classe popular. Se eu atravesso a rua, Luiz Anselmo já tem misturado classe média com classe popular. Tem uma parte que é Cosme de Faria ali na frente. Então é bem misturado. Não, eu posso dar a minha visão de Brotas. Qualquer ladeira que... É o quê? Qualquer ladeira que tenha no universo vai dar em Brotas, tá? É isso, é. Brotas é um país, né, cara? Tem de tudo aqui. Não, o que eu acho é que Brotas é um bairro de classes médias. Mas não é só isso, não. Tem muita classe popular aqui dentro. Não, você conhece melhor do que eu. A impressão, pelo menos, que eu tenho é que é um bairro de classes médias no seguinte sentido. Você tem desde a classe média ali, classe C, sim. É uma classe B. Você vai variar muito. Então, quando eu falo classes médias, nesse sentido. O pobre de verdade, desassistido de Salvador, não está em Brotas. Ele está em outros lugares que você tem problemas que você não tem em Brotas. Mas tem alguns pontos de Brotas, como Brotas é gigante, tem alguns pontos que ficam bem para dentro que tem isso aí. Que tem essa situação que tem uma questão que me chamou a atenção no pronunciamento, já que eu consegui ouvir, tá? Que é, basicamente, o pronunciamento foi um horror, até porque ele fala muito mal.
né? Independente por exemplo, eu concordo com muita coisa que Dilma dizia, mas Dilma fala mal. É isso que eu estou falando. Bolsonaro não é articulado para falar. Não, nenhum. Mas é o seguinte, ele teve uma função: municiar os senadores da base aliada para os próximos depoimentos da CPI. Porque ele trouxe à tona quais informações? Que informações ele trouxe à tona? De que todo brasileiro que quiser ser vacinado será vacinado até 31 de dezembro de 2021. Aí a guerra dele com o Dória. Meu Deus. Tem como, a não ser que a gente comece a vacinar, segundo a Globo, 550 mil por dia. Mas a cada dia que você não vacina 550 mil, você aumenta esse número. Exatamente. Então... Ele falou do PIB também, não falou? Oi? Falou do PIB. Do crescimento. Falou do PIB, falou que não mandou ninguém ficar em casa. Aquela história, porque assim, não é a economia ou a vida. Tá? Por exemplo, eu estava num dilema, eu estava fazendo caminhada antes dessa segunda onda, em dezembro, mais ou menos, eu estava caminhando, perdi bastante peso, eu vivo numa eterna briga contra a balança. Eu pensei, meu irmão, melhor um gordo vivo do que um magro morto. Tá? Eu sempre fiz luta, fiz judô muito tempo, treino um pouco de jiu-jitsu, gosto muito de jiu-jitsu. E parei o jiu-jitsu, vinha parado, eu estava tentando voltar na época da pandemia. Tá? Quando fui para a Bahia cuidar de minha mãe, cheguei a levar meu kimono, mas não cheguei a treinar. E ia voltar no início do ano. Aí começou a pandemia, eu falei, olha, velho, jiu-jitsu é melhor, deixar para lá, esporte de muito contato, respeito os colegas que estão treinando, não tô falando eu, tá? Cada um faz o que quer da sua vida, se cuida como acha que deve. Mas assim, não é a vida ou a economia, é os dois. O que foi que teve na Europa, pelo menos na primeira onda? Você teve crédito, para que as pessoas não saíssem de casa, os empresários vão pagar sem juros em não sei quantos anos, e você teve também isenção de impostos. Tá? Então, os governos europeus, por vários mecanismos, disseram, não, a gente vai segurar sua onda para você ficar em casa. Músicos, trabalhadores da cultura tiveram acesso a empréstimos ou mesmo a subsídios, variou de país para país, mas a fórmula foi, velho, tá aqui tua grana, pelo menos para você cobrir o mínimo, fique em casa 3 meses, você vai pagar em 10 anos. Não teve isso no Brasil. Ele falou do Pronamp, pequeno empresário não conseguiu empréstimo no Brasil. E quem conseguiu, condições draconianas, exigindo uma série de certidões, o pequeno de verdade não conseguiu empréstimo no Brasil. Sim. Então aí eu entendo essas pessoas que se jogam, porque tem gente ali que tem um negócio da vida inteira, um negócio da família. Tem muita empresa familiar no Brasil que se quebrar, a galera vai ter dificuldade de comer, porque é todo mundo, e gente que vive até bem. Uma empresa rentável, mas que todo mundo trabalha na mesma empresa. Sim. Tá? Sim. Então, eu entendo essa pessoa que sabe, porra, quem sou eu para criticar essa pessoa, bicho? Sou servidor público, professor da rede pública, estou trabalhando que nem um camelo, mas estou em casa. Mas é diferente de um presidente, né, fazer discursos Exatamente. Contrários ao isolamento social, contrários aos cuidados, dando a entender que essa estupidez que a própria Nise Yamaguchi defendeu durante defendeu assim, claramente, durante todo o ano da pandemia, e na CPI ficou dando volta. A questão do rebanho, da imunidade de rebanho. Porra, não cabe. E dando a entender que a crise econômica é culpa de quem defende isolamento social, que não é. Porque é uma coisa que já se provou. Olha para os Estados Unidos. Países que, não estou nem falando do pacote do Biden, mas países que já vacinaram, olha para a Europa, já voltaram à vida normal. Sim. Então é simples. Se hoje o seu comércio está vazio, é porque não teve vacina lá atrás. Exatamente. Esse é o raciocínio que tem que ser feito. Ponto final. É isso aí. Exatamente. Vamos de troféu lá ele? Sim. Comece aí. O meu troféu lá ele é para as Forças Armadas da República Brasileira. Não bastasse uma vergonha que vai durar ainda mais décadas, a vergonha
do golpe de 1964, em que as Forças Armadas, estou falando, enquanto instituição, estiveram ali presentes, sendo protagonistas daquele ato antidemocrático, e que a priori, e que no primeiro momento, né, dava a entender, eles, né, dizendo à época, não, é só uma intervenção por um tempo que durou 21 anos. Então vamos lá. Não bastasse isso, eis que chegamos em pleno século XXI, ano de 2021, Pazuello simplesmente foi perdoado do ato que cometeu de estar no comício político com o presidente da República. Aí, para quem não está acostumado a entender, porque tem isso também no Brasil, né? As pessoas não estão muito, a gente não está muito acostumado a entender que existem regras, né? Que existem condutas, que existe uma questão chamada moral, ética, né? É tudo meio bagunçado, como a própria política ajuda a bagunçar também. Eu não estou criminalizando, estou dizendo que tem políticos que não respeitam isso também, né? Não tem decoro. Então a gente aqui de fora, muita gente aqui na sociedade civil acha, qual é o problema de Pazuello participar? Qual é o problema? O cara que é um representante nas Forças Armadas, na ativa, estar num comício político com o presidente, aquele comício que teve no Rio de Janeiro. Na mais alta hierarquia. Pois é, e aquilo é um comício político. Aquilo foi um comício político. Quer dizer, é uma baderna. E as Forças Armadas simplesmente não deram o castigo merecido a Pazuello. Pelo contrário, o presidente foi lá e, botou Pazuello na secretaria. Está empregado pelo presidente, como você falou, ganhou foro. Se for de julgado agora, é em foro privilegiado. Uma beleza. Troféu a ele para as Forças Armadas. Sinto muito. Diga aí o seu. Eu vou nomear. Eu concordo com quase tudo que disse, tá? Mas eu vou nomear o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, tá? Porque, pelo que eu li, setores do Exército ficaram descontentes com esse encaminhamento. Lembrar que, recentemente, Bolsonaro trocou todos os chefes das 3 armas, porque eles não estavam se alinhando a ele, mas ainda assim, a Marinha e a Aeronáutica ficaram descontentes. Sim, é verdade. Então, eu prefiro nomear, tá? Porque o comandante do Exército era o responsável por ter aplicado a punição a Pazuello. Eu esperava que pelo menos Pazuello fosse para a reserva para encerrar o assunto. Né? Então, inclusive, quando esse comandante do Exército encaminhou o pedido para o Pazuello, essa era a saída esperada. Que ele fizesse sua defesa e fosse para a reserva e está tudo certo. Sim. Cada vez mais, eu acho que se encaminha para Pazuello ser governador do Amazonas. Rapaz. Candidato a governador do Amazonas. E do jeito que as coisas estão, não me surpreendo se ele for eleito. Tá? Eu acho plenamente possível que isso aconteça. Sim. E uma outra questão em relação ao Bolsonaro, que eu acho que vai muito, que é o seguinte: para que essas ideias sejam afastadas do Brasil, não basta que Bolsonaro perca a eleição. Ele precisa sofrer uma derrota acachapante. Porque senão ele vai ficar como Trump, assombrando a política norte-americana. Se ele perder por pouco, vai mostrar que esse projeto de país que ele defende tem muitos representantes. E eu começo a temer pelo futuro da nossa jovem e instável democracia. Bolsonaro mostrou que ganhou uma batalha, ele não ganhou a guerra, mas ele tem aliados consideráveis no Exército. Não sei como é a relação dele com as outras 2 armas, mas que são bem menores em termos de contingente. Tá? E uma coisa mais grave, ele mostrou que tem muita influência nas polícias. A forma como as polícias militares reprimiram as manifestações do último sábado. Em Pernambuco, principalmente. Sim, Nordeste como um todo. Em Pernambuco foi complicado. Mas assim, tem outros episódios. Lembre da morte do Adriano na Bahia, que Rui foi obrigado depois a concordar, mas ali está claro que é uma interferência. Sim. Né? Sim. Você tem a greve da polícia no Ceará. O episódio lá com Cid Gomes. E você tem esse episódio agora com Paulo Câmara. Tá?
Então, não é uma coisa isolada. É isso que me assusta. A gente tem que olhar o conjunto. E as PMs, elas têm muito mais contingente. Sim. Reza a lenda que Flávio Bolsonaro troca mensagens de WhatsApp com coronéis das 27 PMs do Brasil, se não as 27, pelo menos 23. Os números divergem, mas com certeza pelo menos 23, quase que diariamente. Depois tem um elemento, não é agora não, porque não vai dar tempo, já estamos em cima da hora para acabar. Mas você me fez lembrar, vou anotar aqui uma coisa que a gente precisa conversar muito seriamente sobre isso, em relação às eleições. Tá. A responsabilidade que os partidos de esquerda precisam ter, os seus representantes precisam ter em relação a Bolsonaro e no que diz respeito ao impeachment. Porque, sinceramente, uma coisa é você tentar derrotar Bolsonaro agora. Vai ter um efeito. O efeito que eu digo assim, vai ter uma tentativa. Eu acho que haveria uma tentativa se houvesse um impeachment hoje em Bolsonaro ou interdição. Uma tentativa de golpe. Outra, em outra proporção, é em meio a uma campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, eu acho que os ânimos estão mais acirrados e o risco é muito maior. De verdade, eu acho isso. E eu estou vendo alguns representantes da esquerda, durante o panelaço, ficando em silêncio, durante as manifestações que eu fui contra, mas por outros motivos, no sábado, nós fomos contra aqui, no sábado, por outros motivos, por uma questão de saúde pública, mas que eu vi algumas lideranças de esquerda em silêncio diante daquilo, porque interessa a eles Bolsonaro vivo em 2022 politicamente. Não, mas para tem ratificar a polarização. Que foi acrescentado ao xadrez. Temer, que eu acho que não tem mais pretensões eleitorais, não tem como, né? Veio a público dizer que se preocupa com um golpe, que não é o momento de esticar a corda. Pois é. Tá? Então, você tem a questão da prudência. Tá? Concordo com você. Eu acho que não interessa a Lula o impeachment. Já disse isso e tenho tomado porrada por conta disso, mas não tenho medo de tomar porrada. Porque Lula, como qualquer político profissional, entenda-se que isso não é uma crítica. Política é uma profissão como outra qualquer. Eu sou um professor profissional. Por quê? Porque eu fiz uma graduação, fiz uma especialização, fiz um mestrado, me preparo, dou aula. Essa é a minha profissão. Se exigem que um professor seja profissional, por que um político não pode ser? Claro. Tá? Deixando isso muito nítido, mas voltando. Lula, ele quer um cenário que ele tenha um mínimo de controle, de previsibilidade. Então, Bolsonaro no poder dá a ele essa previsibilidade. Bolsonaro sendo empinchado ou interditado, você remonta para um cenário totalmente incerto. E a história política recente do Brasil mostra no que isso pode dar. Aécio contesta as urnas eletrônicas em 2014, nós vamos acabar com o Bolsonaro em 2018. Exato. Então é muito melhor manter o jogo dentro de uma previsibilidade para esses atores do que tensionar por uma saída drástica. Aliás, anote outra coisa aí. Possível aliança do PT com o PMDB e Dilma Rousseff, como fica nessa história, tá? Rapaz. Eu tenho um respeito muito grande pela Dilma, apesar de que, quando ela foi presidente, eu a critiquei, mas por motivos que eu voltaria a criticá-la, que era a condução política. Tá? Mas o fato de eu criticá-la politicamente não significa que eu não a respeite, não respeite essa história de luta. Claro. Então, é isso. Vamos adiante? Vamos de troféu barril dobrado. O meu é o General Santos Cruz, que já esteve no governo, lá no começo. Foi, na minha opinião, certamente desses que é um sujeito muito conservador, mas que foi ali acreditando que, não, pelo menos aqui vamos tentar, ele disse que vai ser técnico, a gente vai tentar fazer uma coisa séria, e aí viu a bandalheira que era, tentou ter autonomia, o gabinete do ódio já funcionava ali, né, com Carluxo à frente, o cara foi expurgado.
E de lá para cá ele virou uma voz ativa contrária a esse governo. E nessa situação específica do Exército, e aí eu estou fazendo, obviamente, uma ponte entre o troféu Laele, que é o Forças Armadas, e o troféu Barril Dobrado, que é o General Santos Cruz. O depoimento do general diante da postura do Exército, né? Acatando. Eu estou aqui com o depoimento dele, ele fez publicamente esse depoimento nas redes sociais, ele fala, um trecho que ele fala sobre o conjunto dos fatos é uma desmoralização para todos. Houve um ataque frontal à disciplina e à hierarquia, princípios fundamentais da profissão militar. Mais um movimento coerente com a conduta do presidente da República e com seu projeto pessoal de poder. A cada dia ele, o presidente, avança mais um passo na erosão das instituições. No outro momento ele vai, não se pode aceitar a subversão da ordem, da hierarquia e da disciplina no Exército. Instituição que construiu seu prestígio ao longo da história com trabalho e dedicação de muitos. Péssimo exemplo para todos. Péssimo para o Brasil. Então, com todo respeito ao general Santos Cruz, não é nenhum santo, não se trata disso aqui, se trata da postura dele nessa circunstância. É um representante das Forças Armadas que sabe qual é o papel das Forças Armadas num país e quer que ela cumpra o seu papel, não estando ali colada, como diz Reinaldo Azevedo muito bem, ele não quer que as Forças Armadas atravesse a rua e vá até o Palácio do Planalto e fique ali dizendo como as coisas têm que ser. É simples assim. E o seu, Bruno? Troféu Barril Dobrado. Vamos lá. Essa semana eu vou um bate-papo mais leve, tratar de um outro viés que a gente trata aqui, que é comportamento, que, aliás, a gente vai ter que explorar ele mais. É o Agüero, é Christian Agüero? O nome dele é Christian? Acho que é o jogador argentino. Isso. O Agüero está sendo transferido do Manchester City para o Barcelona e presenteou todos os funcionários do clube com um relógio Tag Heuer Fórmula 1, relógio caro, na Europa menos caro do que aqui, mas ainda assim. E no final ainda sorteou o seu carro entre os funcionários e ganhou um roupeiro que estava lá desde sempre. Eu deixo esse exemplo como uma questão de solidariedade, de gratidão, de você agradecer a quem tornou sua vida mais fácil durante 10 anos em que você esteve no seu trabalho. Não é uma quantidade de dinheiro. Lógico, ele deu aquele prêmio porque ele é muito bem pago, ele pode dar. Isso para ele não é nem cócega. Pelo que li na reportagem, ele gastou mais que o salário do Gabigol no Flamengo com essa premiação, com um salário, né? O Gabigol. Mas até porque também o euro está muito valorizado. Mas assim, a questão da gratidão é o gesto. Né? Eu ouvi de uma servidora de uma das escolas que eu trabalhei, quando eu saí de lá, que eu fui me despedir dela, ela disse assim, você é um dos poucos professores que falam conosco. Um troço meio... então, essas coisas me tocam muito. Sim. E por isso eu deixo o troféu Barril Dobrado para o nosso Agüero. Grande jogador. Vamos de dica cultural, Bruno? Quer que eu dê a minha dica primeiro? Aqui a minha, já está aqui. Fale a sua. A minha, Os Porões da Contravenção, jogo do bicho de ditadura militar. A história da aliança que profissionalizou o crime organizado. Está aqui. Tá? Olha o homem ali, o Castor de Andrade. Sim. Eu já tinha lido sobre isso, um artigo aqui, um artigo ali, uma nota de rodapé aqui, acolá, em que toda a logística do jogo do bicho era feita por militares, usando métodos militares de logística. Só lembrando que a logística foi criada na Segunda Guerra Mundial para fazer com que suprimentos e armamentos chegassem aos soldados no fronte de batalha. Sim. Então, é óbvio que o militar entende de logística, ou deveria entender, não é tão óbvio assim, porque alguns que se diziam entender mostraram-se não tão entendidos assim, tá? Mas a dobradinha de militares e logística ela é bastante antiga no mundo inteiro. Tá? Inclusive, meu amigo Santiago, eu acho que um dos aspectos que deixam as Forças Armadas nessa relação, muitas vezes, muito próxima do presidente, é a falta de lugares constitucionais. Nós não temos um lugar constitucional para as Forças Armadas.
Eu acho que poderia ter um batalhão de engenharia, um batalhão de desastres naturais. Teve um desastre natural, mas com verba, sem depender desse voluntarismo. Eu vou Sim, liberar sim. uma verba para uma missão. Não, no papel. Sim. Você poderia que as Forças Armadas têm ótimas escolas de engenharia. Podia se levar a banda larga, não é competindo com as empresas, não. Onde as empresas não querem ir, porque não é viável economicamente. Sim. E elas têm esse direito. Se trata de demonizar. Se uma empresa vê assim, não é economicamente viável eu levar a banda larga nesses locais. Os Ministérios da Comunicação poderiam ter uma parceria com as Forças Armadas, tá? E levar a internet a esses locais. Então, tem uma série de serviços que eu creio que muito militar legalista adoraria ter uma missão, um projeto para fazer cumprir. Sim, sim. Então, é isso. Esse livro, comecei a ler, chegou hoje, comprei no Amazon, e sei lá, umas 15, 20 páginas, uma leitura muito leve, muito agradável. É escrito por. São dois jornalistas, eu acho, né? Dois jornalistas, né? O Chico Otávio, É. uma nota tristíssima, por favor. Aloysio Piara, o que aconteceu com esse rapaz? Ele faleceu recentemente decorrente da Covid-19, né? Soube agora não, soube no Pouco início do antes, programa. de gravar. E recentemente vi uma entrevista no Bial. Aliás, vi no Bial eles dois falando. Estavam os dois, não estavam na entrevista? Tava o diretor, depois o diretor do documentário do Dr. Castor, que o livro aí é meio que a base para o documentário que está na Globoplay, Dr. Castor. Muito bom documentário. Não vi ainda. É espetacular, é a história do Brasil recente ali. A minha dica é um livro também. Eu sou fã de entrevista, desde muito novo, eu leio muita entrevista. Eu também. Esse aqui, Playboy, as melhores entrevistas. Eu, quando jovem, além de querer ver as moças, eu queria muito ver, e para a estranheza de alguns amigos, eu queria muito ler as entrevistas. De verdade, com 14, 15 anos eu li as entrevistas da Playboy. Eu também. Aliás, eu aprendi isso com duas pessoas. Meu primo, Vinícius, que hoje é defensor público aqui, e você. Uhum. Tá? Então, com 11, 12 anos, a gente falsificava a assinatura de meu pai para comprar Playboy, né? E para ver as moças, mas um pouquinho mais velho, com 13, 14, também fui tomando gosto pela leitura, descobri as entrevistas. E aqui eles selecionaram, esse livro já tem um tempo que ele foi publicado, que ele foi editado, deve achar ele na estante virtual, acho que acha ele fácil na estante virtual. Tem entrevista com Ayrton Senna, Caetano Veloso, Chico Buarque, Fernando Henrique, Fernando Cardoso, Lula, um bocado de gente. Nelson Gonçalves, Pelé, Xuxa, Tom Jobim. E tem, claro, com Nelson Rodrigues, a quem eu tenho profunda admiração, que Nelson aqui, um homem. E de novembro de 79, do mês e do ano que eu nasci, isso é Deus, nome disso, predestinação. E aqui um trechinho para finalizar o programa, um trecho da entrevista que ele vai falar o seguinte, num concurso de composições, a professora pediu para a gente inventar. Nesse momento eu comecei a ser Nelson Rodrigues. Eu tinha 7 anos e escrevi uma história tremenda de adultério. Sensacional. Uma coisa que eu gosto muito do Nelson que é uma coisa que eu já quis ser, eu não sei se ainda sou. Quando eu estou muito injuriado, sou, que é provocador. Tá? Uhum. Quando eu estou muito injuriado com alguém, eu gosto de tirar a pessoa do sério. Né? Então eu fico provocando. No meu humor normal, não. Mas quando mexem comigo, eu devolvo, tirando a pessoa do sério, pelo simples prazer de vê-la desestabilizada. Tá? Pois é. Eu tenho uma dose de sadismo. Não basta você ganhar a discussão, é você acabar com o cara. E é desestabilizando. Não é nem eu não gosto de desmoralizar, não. Eu gosto de desestabilizar. Pra dizer, olha aí, bicho, esse cara é um desequilibrado. E a partir da desestabilização, você desmoraliza. Né? É isso. Entendeu? Quem vai levar a sério que esse cara diz? E eu admiro muito os que são provocadores. Uma figura que faz muita falta. Aliás, eu quero deixar pública aqui uma sugestão para você, que é da gente ter um espaço em que você declamasse alguns poemas seu e de outras pessoas que me lembram o programa Provocações. Sim, do Abu Janra. Do Abu Janra. Falecido Abu Janra.
Antônio Bujanra. Então, a gente pode inserir isso em algum dos nossos quadros, ou ver se vai ter vídeos solos e por aí vai. Mas eu acho que trazer poesia, a sua live me remeteu a isso ontem, trazer poesia para um público que talvez não esteja acostumado a ler poesia. Eu não estou, não vou mentir para você. Sim. Eu leio os poemas, eu leio Vinícius de Moraes, mas eu não sou um leitor de poesia. Eu sou um leitor de crônica, do romance, do texto corrido. Eu sempre fui apaixonado, aliás, não é à toa que eu sou professor de história, eu sempre fui apaixonado pelas histórias. Tem um trecho do Dona Flor que eu acho sensacional, que é quando o Vadinho morre e um amigo de Vadinho faz um discurso num bordel, falando que as putas e aquela coisa toda estão... Né? Jorge é genial, bicho. Jorge é genial. Mas vamos encerrar por aqui, porque a gente já falou com o Mazorra. Bora lá. Vamos embora. Larga o bordão e vamos embora. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Vamos lá. Se gostou, mande para os amigos. Se não gostou, para os inimigos. Mas, por favor, mande para alguém. Vamos lá. Abraço forte. Valeu. Grande abraço.